O jogo Mundo Aether foi criado 10 anos atrás como um simulador de encontros amorosos focados para o público feminino, mas por algum motivo teve significativamente muito mais jogadores masculinos do que o esperado. Deixava o jogador jogar com uma variedade de personagens, alguns simples mais eficientes, e até personagens difíceis mais ineficientes. E dentre eles tem um personagem horrível, que é especialmente lembrado por sua dificuldade, mas também por ter atributos muito ruins. Teve um pervertido que usou esse personagem por 10 anos. Baek Yusol. Então a gente vê um cara estalando os dedos e ele fala, vamos começar então? E esse cara é o nosso protagonista, Baek Yusol. A gente vê que parece estar no fim do dia, aquela tardezinha indo pra noite, e o Baek vê alguma coisa na tela do computador dele. E ele tá olhando o fórum do jogo. Olha só, tem novas postagens no fórum. Será que teve uma nova atualização ou coisa assim? Mas todas as postagens são de reclamações. A primeira tá falando que um tipo de dragão aleatório que simplesmente apareceu e apagou o jogo dele. E o outro também pergunta, o que é esse dragão demônio negro? E fala que o personagem dele morreu e ele não pode mais entrar no jogo. E outra pessoa também reclama que o personagem dela foi deletado. Da Baek pensa, um boss final num jogo de encontro? Eu achei que o jogo acabava quando você ficava com um dos personagens. E ele vê a postagem de um cara que é muito bom no jogo. E ele tá dizendo que esse boss não tem como vencer. Ele fala que esse dragão demônio negro tem 99% de resistência mágica, ele tem uma habilidade de absorver magia e que tem uma aura muito poderosa. Ele fica se perguntando como eu deveria matar isso. Isso aí com certeza é um bug. E o Baek pensa, então tem um boss final agora. Enquanto ele coloca a caneca de café dele na mesa. Ele pensa, bem, não faz sentido ter um monstro que anula magia no mundo mágico, não é mesmo? Será que é realmente um bug? As pessoas estão falando que os personagens delas estão sendo deletados. E ele pensa, esse deve ser o cara. E a gente vê o dragão demoníaco negro. A 13ª lua da noite negra. E o Baek vai explorando e pergunta, então a história é... No mundo Aether existe um culto, que se chama os Humanos Demoníacos da Escuridão. A missão deles é ajudar uma tal entidade do outro mundo a dominar o mundo atual deles. E quando eles finalmente conseguem atingir essa meta, o dragão negro demoníaco apareceu. E ele pensa, nossa, 90% do continente já foi tomado pelo outro mundo. Eu só era preocupado com o combate jogador contra jogador e não com a história. Mas parece que essa história tá toda bagunçada. E ele pensa, não é como se eu pudesse escapar da luta. Então eu deveria dar uma chance. E ele já se prepara para entrar no jogo. E o jogo pergunta, você vai lutar contra o dragão demoníaco negro? E ele responde que sim. E ele pensa, vou mostrar as habilidades que eu adquiri nesses 10 anos de jogo. E a gente vê ele concentradaço. A gente vê o personagem dele de frente pro dragão. E ele pensa, acho que tá na hora de explicar um pouquinho sobre o meu personagem. Ele é o único personagem do jogo que não consegue usar magia. Tirando o fato de que todos conseguem usar magia nesse jogo. Por esse motivo, até jogadores mais experientes não jogam com ele. Basicamente, ele é o pior de todos. Não, eu exagerei. É claro que ele pode usar um pouquinho de magia. Mas somente uma magia. A gente vê o dragão preparando um ataque pra lançar nele. E é como se fosse um fogo negro na direção do nosso protagonista. E ao ver isso, parece que ele fica assustado com toda essa labareda, mas ele dá um sorrisinho. E ele sai teleportando e correndo pelo pescoço do dragão. E ele fala que a única magia que ele consegue usar é a magia de teleporte. Com isso, ele consegue ficar atrás do dragão pra esquivar do ataque dele. E quando o dragão percebe, ele vai atrás do protagonista. Ele é explicado que a skill do Baek, que é a de teleporte, faz com que ele consiga aleatoriamente percorrer 3 a 10 metros muito rápido. A direção que ele vai é completamente aleatória. Então, se ele não controlar a distância direito, ele vai morrer imediatamente graças à velocidade ao impacto. E ele pensa também que o tempo até usar a skill novamente é muito baixo e o uso de mana é alto demais. E também tem uma penalidade que você não pode se mover por 2 segundos depois de usar a habilidade. Então, qualquer um consegue aprender, mas nem todos usam. Mas o nosso prota tá determinado a usar essa habilidade. Mas tem um porém. Nosso prota, Baek Yusol, ele masterizou essa habilidade de teleporte. E ele consegue sim escolher a direção que ele vai. E também a distância, além de aprender como neutralizar a penalidade. E como o personagem dele já não tem mana, não usa mana nenhuma habilidade. E ele pensa que diferente dos outros feitiços, o teleporte não é nada além de uma habilidade de movimento. Só que o Baek pensa que ele ficou obcecado com esse personagem desde a primeira vez que ele usou ele. Então, nos últimos 10 anos de jogo, ele ficou jogando somente com esse personagem que não tem magia nenhuma. E nisso a gente vê ele fazendo um corte no rosto do dragão, mas não só isso, porque ele percorre todo o pescoço até o peito do dragão, cortando ele. E ele encara o dragão que ele acabou de derrotar. E o sistema avisa, você
você derrotou o boss final, a 13ª lua da noite mais escura. E o Baek lá na casa dele, no PC, ele pensa, ué, realmente matei ele? E ele pensa, tudo bem que eu tô coberto de relíquias, artefatos e itens lendários, mas, nossa, isso foi demais. Ainda é um personagem que não usa magia nenhuma. Ok, isso é muito bom. E a gente vê ele escrevendo no teclado dele alguma coisa. E ele fala, eu vou avisar a comunidade que eu derrotei o dragão. Mas quando ele vai postar uma mensagem do sistema vermelha aparece pra ele. Só que na vida real. E são várias mensagens iguais, falando que por causa do final errado, 90% do mundo do Aether foi destruído. E o Baek pensa, o quê? Porém, você foi o mais perto de chegar no final verdadeiro. E o Baek tá ficando cada vez mais nervoso com isso tudo que tá acontecendo. E o sistema fala, por favor, atinja o final verdadeiro. E uma luz começa a cobrir o rosto dele. E parece que ele é levado pra dentro do computador, porque só sobra a escrivaninha dele. De repente ele acorda recuperando o ar. E parece que ele tá deitado num chão de madeira com uma roupa estranha. Ele bota a mão na cabeça e ele... o que tá acontecendo? E onde é que eu tô? E ele começa a tremer de frio. E ele olha pro canto dessa sala e tem um espelho. Ele olha e fala, essa aparência é o Baek e o Sol? E foi mal, gente, eu confundi. Aparentemente o Prota não é o Baek e o Sol, é o personagem. Mas o Manhwa também tá me trollando, porque eles têm a mesma aparência. O Prota de verdade só parecia mais velho, pô. E de repente uma janela de sistema aparece na frente dele. E tá escrito, episódio 1, escape da perseguição. E ele pensa, essa aqui é a missão de prólogo do Baek e o Sol. Não, de jeito nenhum. E ele bota a mão no bolso dele e ele sente algo. E ele vê uma carta branca com moldura dourada. E ela tem um símbolo dourado também, que é uma estrela. E ele fala, esse aqui é o certificado de entrada da Academia Stella. E ele pensa, bom, é difícil de acreditar, mas eu tô definitivamente no mundo Aether. E eu me tornei o Baek e o Sol. Mas depois ele começa a refletir melhor, mais calmamente. Ele pensa, tá, eu preciso pensar racionalmente a partir de agora. Aquela voz me disse pra chegar no final verdadeiro. Mas, pelo que eu sei, esse jogo não tem o final verdadeiro. Ele tem múltiplos finais. Mas será que é isso mesmo? Ninguém conseguiu chegar no final verdadeiro em 10 anos? Ele pensa, droga, não é hora de pensar sobre isso. Se minha memória estiver certa, logo depois do Baek e o Sol acordar, tem pessoas perseguindo ele. E a gente vê um grupo de pessoas encapuzadas atrás dele. E uma delas fala, pra onde aquele filho da mãe correu? E nessa mesma hora o Prota já se esconde. Ele pensa, droga, eles realmente estão aqui. E uma das pessoas percebe algo. E ela aponta, olha só, tem um chalé ali. Vamos procurar lá dentro. E o Baek pensa, e agora? Tem um limite de quanto tempo eu posso ficar esquivando deles. Mas eu também não consigo lutar contra eles agora. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da voz que eu tô fazendo pra ele. Tá meio baixa, mas ele parece ser um cara assim. Ele tem essa carinha de peixe morto aí. Ele parece que fala com esse tom de voz. Então eu tô falando assim pra narrar ele. E ele pensa, o que eu devo fazer? E de repente uma tela de sistema aparece na frente dele. E o sistema acaba de avisar que ele pode usar a habilidade dele de teleporte. Que eu tô falando teleporte, mas a tradução literal é de blink, é piscar. Mas a gente sabe que blink significa teleporte. Então eu vou continuar falando teleporte. Só que é um tipo específico de teleporte, né? Um teleporte que você sai rapidão, assim. E ele pensa, o quê? Eu posso usar o Blink? E nos é explicado um pouco sobre o Blink, que é basicamente um avanço muito rápido que é parecido com um teleporte. O corpo do Baek sofre da síndrome de vazamento mágico, o que faz com que o Baek não consiga acumular mana no seu corpo. E ele só teve uma esperança na sua vida. E é uma técnica que ele praticou durante toda a vida dele. E agora tá de volta. E ele continua parado encarando a tela do sistema que tá falando que ele pode usar a habilidade Blink. E a gente vê um pouco mais sobre Blink. É de classe 0, a distância máxima é de 9 metros, atualmente tem uma carga e o tempo de recarga para usar a habilidade novamente de 3 segundos. E ele pensa, você tá me dizendo que eu posso usar o Blink agora? Mas isso foi no jogo, quando eu controlava meu personagem com mouse e teclado. Enquanto os caras lá fora já estão correndo na direção do chalé, e ele percebe que ele não tem muito tempo. E ele percebe e fala, droga, eles já estão aqui? Tá, eu não tenho tempo pra isso. A única coisa que eu posso fazer é tentar agora. E de repente esses caras encapuçados ficam assustados, porque o nosso protagonista passa correndo por eles. E um deles fala, eu achei esse desgraçado! Peguem ele! Não deixe ele escapar! E o Baek pensa, essa é a primeira parte do tutorial. Fugir dos perseguidores usando a habilidade Blink. E ele vai correndo muito rápido pela floresta, só que a neve não ajuda muito. E ele pensa que os perseguidores dele usam botas mágicas. E eles são mais rápidos do que ele correndo. E então o único jeito dele escapar é usando o Blink. E ele tá nervoso, mas ele pensa, calma, você já usou essa habilidade muitas vezes antes. É só usar a sua memória muscular. E um dos perseguidores pergunta, seu filho da mãe, você não vai parar nunca, não? E ele pensa, droga, eles já estão aqui. E ele pensa que essa é a maior desvantagem do Blink. Se o alvo falha em controlar a distância do Blink, ele pode se chocar contra o objeto e morrer na mesma hora. E nesse mesmo momento, um dos perseguidores já puxa a espada dele e ele fala, vou te mandar pro inferno agora, moleque! Mas ele pensa que se ele usar Blink, é diferente. E ele consegue usar pra esquivar o ataque do perseguidor. E ele fica um pouco assustado de início, mas depois ele fala, boa, eu consegui. E os caras falam, isso foi um Blink? Ele é um mago, por acaso? E o cara da frente fala, não hesitem! Depois de você usar Blink, você fica parado por 2 segundos, então isso é
bom pra gente. Daí ele olha pro nosso protagonista e ele percebe que ele tá correndo ainda. E ele pergunta, mas por que esse cara tá correndo ainda? E o Bayek tá correndo muito. E ele pensa, eu preciso ser mais cuidadoso. Enquanto ele continua caminhando por essa floresta nevada, ele fala que ele precisa usar esse terreno desigual pra vantagem dele. E ele pensa que no jogo, nesse ponto, se os jogadores não tiverem aprendido como usar o Blink ainda, eles com certeza não passariam pro próximo capítulo. Na realidade, 99% dos jogadores que jogaram com o Bayek não passaram nem no tutorial. E os 1% que passaram não conseguiram ultrapassar as duas barreiras, que é controlar a distância do Blink e usar ele constantemente. Mas a gente vê que o nosso Protege é muito brabo e já usa o Blink de novo. E ele vai de propósito por um terreno todo desigual, cheio de quedas, pra que ele consiga passar teleportando, só que os outros vão ter que penar pra passar por aí. E o cara da frente fica em choque com essa tática que ele tava usando. E ele já começa a ordenar os outros perseguidores. Ele fala, pessoas que usam magia, vem na frente comigo. Ataque esse desgraçado de longe. E 3 magos já se prontificam. E o Proto olha pra trás e pensa, eles vão tentar usar magia em mim? E ele pensa que essa é a segunda parte do tutorial. Usar o Blink pra desviar da magia que tá indo na sua direção. E são flechas mágicas que ele tem que desviar. E ele pensa que no jogo é bem mais fácil, porque ele consegue ver tudo que tá atrás dele em terceira pessoa do monitor. Então era bem mais fácil de esquivar disso aqui. De repente uma janela do sistema aparece, falando que a síndrome dele, na verdade, é uma habilidade. A síndrome de vazamento de magia está sendo usada no atual momento. E o sistema avisa que essa síndrome tem habilidades derivadas, que são o aceleramento cognitivo e o sexto sentido, que agora podem ser usadas. E a gente vê que uma aura se forma em volta do protagonista. E ele começa a sentir as flechas mágicas chegando perto dele. Isso por causa do sexto sentido. E eles conseguem esquivar lindamente de todas as flechas mágicas. Mas uma última tava chegando bem perto do rosto dele. E é nessa hora que ele usa o Blink pra esquivar dessa última. A explosão foi bem forte e deixou uma cratera no local. Ele pensa, essa foi bem perto. E ele volta a correr. E ele pensa, tá, essa aqui é a última parte do tutorial. E ele já tá cansado de tanto correr. Parte 3 do tutorial. Atravessar um canyon usando o Blink. E é um canyon, assim, extremamente difícil de passar. É um grande penhasco com uns pilarzinhos fininhos de pedra pra você conseguir pisar em cima. E ele pensa, o único jeito de passar aqui é controlar perfeitamente a distância do Blink. Então, depois de fazer isso, alguns magos que estavam passando conseguem me resgatar e acaba o tutorial. E pra fazer isso, eu preciso cancelar minha habilidade de Blink. E a habilidade, se usada perfeitamente, dura somente 0,1 segundos. E se ele falhar, ele morre. E ele fala que tem aparentemente 20 rochedos flutuantes. Eu achei que eram pilares, mas não, são flutuantes mesmo. E ele começa a pensar, quem foi o desgraçado que fez esse tutorial? Eu também tô pensando, cara, quem foi o programador que pensou, vou fazer um tutorialzinho aqui dessa mulher, vai ser moleza. E ele pensa, pra ser bem honesto, isso aqui dá pra fazer. O problema é... E a gente ouviu o grito de um dos perseguidores, ele tá aqui! É que meus perseguidores estão mais perto do que eu esperava. A distância entre eu e eles é de aproximadamente 100 metros. Levando em consideração que meu Blink tem 3 segundos até usar ele de novo, isso não é tempo suficiente pra atravessar. Parece que o melhor método pra eu sobreviver agora é matar todos eles. E agora a gente vê a paisagem completa, que tem várias e várias pedras flutuantes nesse penhasco. E o Prata voltou a se esconder dentro da floresta. Mesmo que eu acho que isso é uma maluquice, é muito difícil de imaginar que eu consiga lutar contra esses caras, sendo que eu nunca lutei antes na minha vida passada. Mas enquanto no jogo o sistema não deixa você bater nos seus perseguidores, talvez seja diferente aqui, porque isso aqui é minha nova realidade. Nenhuma regra me diz que eu tenho que seguir cegamente o sistema do jogo. Enquanto isso ele vai pegando uma faca. E a sensação de matar também não me perturba muito. E a razão não é porque eles são inimigos dos meus pais na história do jogo. E ele ouve passos e pensa, tá, eles estão aqui. E ele já tá armado com a faca dele. Tá, eu acho que eu consigo ganhar essa. E eles estão chegando perto do esconderijo, mas o nosso prota já se levanta. E ele mesmo se mostra pros inimigos. E da frente fala, aqui está ele! E os outros de trás que estão armados com lança já vão pra cima dele. E ele fala, pega esse cara logo! E os inimigos de lança ficam frente a frente com o nosso prota que toca a faquinha dele. E o cara que tá com a lança pensa, você pensa em lutar contra a gente sozinho, seu idiota? Você já tá morto! E ele começa a calcular a distância. E ele fala, meu alvo tá a 8,7 metros de mim. Blink! E o cara que tava contra ele parece receber o ataque. E os outros ficam espantados com o que aconteceu. E a gente vê que o nosso prota conseguiu acertar a facada no peito dele. E o cara cospe sangue que espirra na cara do nosso protagonista. Eu tô sentindo o sangue correndo pelas minhas mãos. E eu não sinto nenhuma culpa de ter matado, na verdade. E ele já finaliza o cara cortando o pescoço dele com a faca. Afinal de contas, eu tô matando pra sobreviver. E depois de matar o cara, ele empurra o corpo dele. E ele joga o corpo do cara nos outros perseguidores pra distrair eles. E ele já sai correndo de novo. E o cara fala, não deixe ele escapar por nada! E ele pensa, tá, eu lidei com um deles. Mas o próximo ataque não vai ser fácil. O que eu faço a partir de agora?
E ele pensa, por que tá tão quieto atrás de mim? Será que eles desistiram de me perseguir? Mas quando ele para em cima de uma pedra, ele já vê aquele cara que tava bem na frente. E ele fala, não, eles não pararam. E ele pensa, droga, eles estão usando magia de novo? Mas na hora que ele pensa em esquivar, ele escorrega numa pedra com neve. E bem nessa hora o cara começa a conjurar a magia dele. E a gente vê esse círculo mágico brilhante. E uma bola de fogo vai na direção do nosso protagonista. E ele fica desesperado pra desviar disso. E ele vê outras inúmeras bolas de fogo na direção dele. E ele pensa, droga, por que tem tantas aqui? E ele vê a salvação dele, que é um galinho enfiado dentro de uma pedra. E é pra lá que ele usa o Blink. E bem na hora que a explosão acontece, ele usa o teleporte dele. Quando a fumaça vai se dissipando, mostrando essa cratera que ficou no chão, e um dos caras se aproxima e fala, isso é pra ele aprender a não ser tão convencido assim. Mas quando o cara repara que na cratera não tem nada, ele fica em pânico com isso. E ele pensa, ele não tá aqui. Enquanto isso, o nosso prota já tá indo na direção dele com o Blink e a faca na mão. E quando o cara percebe, já é tarde demais. E enquanto o nosso prota desce com a faca na direção dele, ele pensa, essa é uma das peculiaridades do Blink. Ele mantém a mesma força de impulso que você pegou antes. E com essa força do Blink, ele consegue degolar o cara de uma vez só com a faca dele. E o cara grita muito antes de morrer. E os outros só estão observando tudo isso, assustados. Enquanto o nosso prota finaliza de matar aquele cara, o que parece ser o líder dos perseguidores está completo choque. O nosso prota parece cansado, mas o corpo do outro cara cai na neve. E o protagonista tá arfando muito, ele tá muito cansado. Tá, agora só tem 2 deles. E precisa acabar com isso antes dos 2 outros chegarem aqui. E ele tá segurando a faca toda ensanguentada. E o cara da frente fala, ah, que cara esquisito. Os reflexos dele estão muito altos para um mago. Quem é você, moleque? E ele pensa, de fato, a velocidade de reação é muito mais rápida do que muitos gamers profissionais. Mas isso é só quando a gente tá falando de jogos. Ah, eu não posso ficar esquivando dos ataques pra sempre. Especialmente num alcance tão curto como esse. Eu preciso acabar com isso o mais rápido possível. E ele vai correndo na direção do cara. E ele pega a espada dele também e fala, ah, eu já descobri o seu estilo de luta. E ele pensa, tudo que esse cara usa é a faca e o Blink. Se eu proteger minha cabeça e meu pescoço, essa faca dele não vai nem me arranhar. E os dois se confrontam. Só que o perseguidor usa uma habilidade, que chama Onda de Gelo. Mas o prota só usa a única que ele tem, que é o Blink. E quando o cara usa a espada dele, isso é uma rajada de gelo na direção do nosso protagonista. E ele pensa, ah, otário, agora eu te peguei. Mal posso esperar pra ver o seu rosto de agonia. Mas quando ele percebe, já é tarde demais. Na verdade, ele foi no aliado dele, não nele. O nosso prota já tá rasgando o pescoço do perseguidor. E ele vê o corpo do aliado dele caindo. E ele pensa, droga, esse cara tava correndo como se ele nunca tivesse lutado na vida antes, mas agora... E ele fala, mais cedo só. Obrigado por me ensinar a ficar melhor nisso. Ah, seu bastardo maldito. Só porque a gente pegou leve com você. Eu vou te matar agora. E o cara já vai levantando a espada dele. Mas quem parte pra cima é o nosso prota. E ele tá com a lança do cara que ele acabou de matar. E ele arremessa essa lança na direção do cara. E ele tava atento. E ele pensa que se o prota usar o Blink dele, ele tem a chance de ser contra-atacado. E ele pensa que ele tá tentando atrair a atenção dele pra lança. Mas ele fala que ele não vai deixar isso acontecer. E ele parte a lança no meio com a espada. E agora ele pensa, tá, agora é só atacar quando ele chegar perto de mim. Mas quando ele repara, o prota não tá mais lá. E muito rapidamente o prota já enfia a faca dele no peito desse cara. E ele pensa, ele tava planejando me atacar na frente desde o início. E uma mensagem do sistema aparece. Episódio 1, escape dos seus perseguidores acabou. E outra tela do sistema aparece pra falar que ele obteve XP. Experiência, no caso. E também fala que ele merece uma recompensa adicional por ter unicamente desenvolvido a história baseada no projeto Constellatio. Enquanto isso ele tá todo ferrado, não tá nem lendo, ele tá sentado todo ensanguentado e ele ainda tá muito cansado. É entendível, né? O cara acabou de matar um monte de gente e ele meio que começa a tremer quando ele vai pegar a faca de novo. E quando ele olha pro lado, ele percebe que ele acabou de fazer, ele percebe esse mar de sangue que ele fez. Ele pensa, isso aqui não é um sonho. Meu primeiro Blink, minha primeira batalha e meu primeiro assassinato. E ele fica meio mal com essa situação, mas ele começa a pensar que ele matou pra sobreviver. E ele finalmente se levanta e fala, vamos sair desse lugar logo. Mas ele percebe algo de repente olhando pros corpos. Ele pensa, embora isso me deixe com um pouco mais de remorso, eu acho que vale a pena fazer isso aqui porque eu não tenho dinheiro nenhum. E ele começa a saquear os corpos dos perseguidores. E ele pega uma bolsa com bastante ouro. E ele pensa, aqui tem 2 milhões de créditos, que é aproximadamente 2 milhões de wons. Já tá melhor que nada. E olhando pra trás ele pensa, tá, o problema agora é... E a gente vê esse grande penhasco. O problema é atravessar esse penhasco. E ele tá encarando esse abismo. E alguém grita, tem alguém aí? Ei, por aqui! E ele pensa que é aquele grupo que resgata ele no fim do tutorial. Mesmo que ele não tenha feito o mesmo caminho do tutorial certo, eles apareceram. E ele grita, tô bem aqui! E um dos magos fala, não tem nenhuma ponte próxima, você consegue atravessar? E o prota fala, sim, eu vou tentar! E o mago fala, vamos esperar ele atravessar pra cá. E o outro cara fala, mas para ele atravessar isso aí, ele tem que ser no mínimo um cavaleiro de 3ª classe. Será que um garoto jovem desse consegue fazer isso? E o outro responde, eu não tenho tanta certeza. Mas quando ele
ele olha, ele fica espantado. E ele vê o nosso protagonista usando o Blink pra pular de pedra em pedra. E o nosso prota tá muito rápido. Ele já fez isso inúmeras vezes. E eles perguntam, o que é isso? É uma magia de avanço? Enquanto isso, o nosso prota tá lá, pulando de pedra em pedra muito rápido. É até bonito de se ver. E o outro cara fala, é um Blink. E eles encaram essa mulher que falou isso. E o cara pergunta pra ela, isso é um Blink? Mas num Blink você não controla nem a direção e nem a distância. Como isso é possível? E de repente o cara vê outras duas pessoas lá do outro lado do penhasco. E ele se pergunta, essas duas pessoas estão com aquele garoto? Mas olhando um pouquinho ele percebe que não. Porque o perseguidor já tá preparando outra magia de fogo na direção do protagonista. E dessa vez não é só uma bola de fogo, é uma torrente inteira de chamas. E o cara avisa o nosso prota falando, ei, toma cuidado! E ele pensa, merda. Mas no último momento ele consegue usar o Blink pra pular pra outra pedra e desviar disso. E quando ele olha pra trás, quando a fumaça se dissipa, ele percebe que tem os outros dois perseguidores atrás dele. Ele pensa, são aqueles mesmos mercenários? Tá, isso é perigoso. O tempo de recarga do Blink é de 3 segundos. Desviar de tudo é quase impossível. Eu preciso encontrar a próxima pedra que vai servir de apoio pra mim. Mas ele fica espantado, porque ele vê que o mago já tá preparando outra habilidade pra jogar nele. E é uma magia de espinhos, e um deles quase pega no prota. Chega tão perto que corta um pedaço do cabelo dele. E a pedra se racha. E ele começa a cair do penhasco tentando se segurar. E ele pensa que droga, as pedras estão muito longe de mim. Eu só preciso pisar em uma delas. E com muito esforço ele consegue fazer um Blink que chega pertinho de uma pedra. Ele estica a mão pra pegar nela. E ele consegue se agarrar no último instante. Ele pensou, tá, eu sobrevivi. Só que ele tá penduradinho na ponta da pedra, bem em cima de um grande penhasco. E já tem outra magia de fogo chegando nele. E ele pensa, talvez eu não tenha sobrevivido não. E daqui ele não consegue esquivar. Ele pensa, droga, eu vou morrer aqui. Mas parece que um escudo anula essa magia. Mas não era bem um escudo, era outra magia, uma magia de água. E ele pensa, o que foi essa magia de agora? Na verdade não era água, era gelo coberto por eletricidade, o protagonista tá falando. E ele fala, será que alguém com 2 atributos aparece no tutorial? E ele pensa que a precisão disso, a trajetória disso foi muito precisa. Quem que performou isso? E quando ele olha pro penhasco das pessoas que estavam tentando ajudar ele, tá aquela mesma mulher que apareceu antes. E os mercenários pensam, tipo, impossível. E eles saem correndo depois de ver a menina. E ele pensa, tá, parece que eles fugiram por agora. E ele continua pendurado lá. Depois de um tempo ele consegue chegar nos magos e vê que a menina que ajudou ele tá saindo. Mas ele vai até ela agradecer. Ele fala, obrigado por me ajudar agora. E ela só vai saindo e ela fala, eu não fiz isso pra receber nenhuma gratidão, então tá de boa. Ele fala, ok. E ele pensa, nossa, ela tem a voz mais linda que eu já ouvi na minha vida. Mas ela parece um pouco difícil de se aproximar. E ele volta a pensar naqueles mercenários que estavam atrás dele. E embora eles sejam só conhecidos como bandidos que pilham as vilas próximas, na realidade as atividades deles são gerenciadas pelo culto do demônio da escuridão. Mas ele pensa que acabou por enquanto. No momento que ele atravessou esse penhasco, ele chegou no território dos magos. E os demônios sombrios demoníacos não conseguem perseguir mais ele aqui. Sem mencionar que eles nem sabem quem eu sou. De repente uma tela de sistema aparece na frente dele. E ela tá falando, episódio 2, se matricule na Academia Estela. E olha só, gente, tá no manual, tá escrito errado. Não tá escrito episódio, tá escrito episódio. Ele pensa, já tô no segundo episódio? Não parece que vai ser muito difícil me matricular, já que eu tenho a carta. Mas quando ele percebe que é uma escola pra onde ele vai, ele pensa, eu vou ter que voltar pra escola mesmo nessa idade que eu tô, cara. E a gente vê a carruagem que tá o nosso protagonista e os magos. E tá passando por esse vale nevado. E parece que o nosso prota dormiu. Só que ele tá sonhando, aparentemente. E nesse sonho ele tá falando com a mãe dele. E ele era bem criancinha ainda. E ele fala, mamãe, eu vou ser um mago quando eu crescer. E ela fala, eu acredito em você, you sou. E ele pensa que o livro de magia de segunda mão que o pai e a mãe dele trabalharam pra comprar pra ele realmente salvaram ele. E ele estudou muito pra fazer os pais dele felizes. Mas quando eles foram encontrar o médico, ela perguntou, você realmente disse que ele tem uma síndrome de vazamento de mana? E o Baek ficou chocado com isso. E o nosso prota, sonhando, ele percebe que essas são as memórias do personagem, do Baek e o Sol. E o Baek começa a chorar muito ao saber que ele não pode usar magia. E de repente o nosso prota acorda. E a cabeça dele parece estar doendo um pouco. E quando ele olha pela janela da carruagem já é de manhã. E um dos magos fala, você já tá acordado? Eu tava vendo te acordar agora. A gente já vai chegar em Lezoica. Mas antes eles param pra fazer um intervalinho. Nosso prota se alonga, se espreguiça. E ele percebe que aquela mesma menina tá encarando ele agora. E quando ele olha de volta, ela vira a cara. E ela pensa, ela é bem fria, né? E ele pensa, tá, mas as coisas estão indo bem, considerando o quão preocupado eu tava. E ele tá contente que essa linha do tempo não é tão distante dos tempos modernos. E nos é explicado que magia existe no mundo Aether. Mas em cidades seguras, trens, navios voadores e até alguns teleportes estão à disposição do público, para fazer uma viagem muito longa ser mais conveniente. Ele pensa que estão indo para Lezoica agora para pegar um navio voador, inclusive. Lezoica fica no caminho para Arcanium, e o verdadeiro episódio começa em Arcanium, a cidade da magia. Existem renomadas torres mágicas lá, ordens de cavaleiros mágicos e as 5 renomadas academias de Arcanium. E a academia que tem os magos mais poderosos e os estudantes mais excepcionais é a Academia Estela. E ele pensa que é
por isso que a academia é cheia de gênios e nobres do mundo todo. E o prota continua não sabendo como que o Baek Yusou conseguiu entrar naquela academia. E ele pensa que ele não checou as habilidades dele também. E o Shishiram mostra pra ele a síndrome dele de vazamento de mana. E ele é como se fosse uma habilidade, e tá nível 1. A força dele foi aumentada em 3%, a agilidade em 5% e a sensibilidade dele em 10%. E atualmente as habilidades secundárias da síndrome são: sexto sentido, você consome o poder da mente para ativar essa habilidade e detecta qualquer tipo de mana num raio de 12 metros. E também ativa a aceleração de detecção, mas essa habilidade também é ativa automaticamente quando o perigo é detectado. Ele pensa: sexto sentido e aceleração de detecção. Eu já estaria morto se não fossem esses dois. E ele pensa que essa síndrome é uma maldição física que faz com que ele não consiga acumular mana no corpo dele, que é a síndrome de vazamento de mana. É um tipo de maldição inerente e inata, ou seja, você já nasce com ela. Porém, isso faz com que ele detecte mana ao redor dele com o sexto sentido. E também faz com que ele sinta ataques que estão chegando contra ele, até os ataques que ele nem tá vendo. E a aceleração de detecção faz com que ele sinta chegar as coisas em câmera lenta, entre aspas. E ele consegue detectar até ataques que estão mais rápidos do que a detecção humana comum. E ele pensa que essa habilidade é muito necessária pro Baek Yusou, já que ele não usa mana. Mas o sexto sentido também não pode ficar ativo por muito tempo. Isso usa muito poder da mente. E se muito usado, isso pode causar muitas consequências. E agora ele vai ver os status dele. E a gente vê os status do Baek Yusou. Força 1 estrela 59%, agilidade 1 estrela 81%, resistência 0 estrelas 97%, sensibilidade 1 estrela 97%, estamina 1 estrela 51% e poder da mente 1 estrela 43%. E eu acho que essas porcentagens, gente, é porcentagem para chegar na segunda estrela. Mana ele não tem. XP restante para ir pro próximo nível 10, habilidades Blink nível 0 e traços, ele tem a síndrome dele que tá nível 1. E ele pensa, na verdade isso aqui não é nada mal. E ele pensa que o Baek Yusou original tinha acessibilidade muito baixa. Parece que ele pegou alguns status do personagem que ele jogava no jogo pra esse. No mundo Aether não tem só um nível, mas um nível pra cada status. As habilidades são formadas de níveis e os status são formados de estrelas. O máximo de um status é 9 estrelas, mas isso é essencialmente impossível de se alcançar. Eu joguei esse jogo por 10 anos e o máximo que eu consegui foi 8 estrelas em estamina e sensibilidade. Mas agora eu devo focar na sensibilidade para aumentar o meu sexto sentido e minha velocidade de reação. E eu também posso aumentar minha estamina e flexibilidade. E o maior problema agora é a síndrome dele. Se ele não treinar isso, ele não vai sobreviver por muito tempo. Ele precisa adquirir os segredos da natureza física o mais rápido possível. E ele fala que o jeito que ele tem pra aprimorar a síndrome dele pra algo melhor é dentro da Academia Stella. E ele pensa, isso significa que eu não tenho outra escolha a não ser ir pra lá. Se eu quiser parar o fim do mundo e tratar minha síndrome. Ele pensa, eu realmente não quero ir. Eu queria muito algo me ajudando aqui. De repente outra tela do sistema aparece. E ele fala, parece que eu não vi essa aqui. E parece que ele tem algumas notificações que ele não viu. Mas um dos magos interrompe os pensamentos dele e fala, ei, vamos indo. E ele fala, ok. E eles vão entrando na carruagem. E ele fala, talvez seja melhor ver isso depois. E enquanto isso, aquela maga continuava a encarar ele. E eles finalmente chegam no navio voador. E o piloto, entre aspas piloto, tá falando com todo mundo. Agora a gente tá indo pra Arcanium. Por favor, vão até esses assentos por segurança. E de repente o protagonista chama a atenção de outro dos passageiros. E ele começa a conversar com os outros. Ei, olha pra aquele cara, ele parece uma criança perdida. Será que ele nunca voou no navio voador? Ele deve ser um caipira. E o cara chama a atenção dele e fala, eu não sei porque que a Stella tá deixando entrar esses camponeses entrarem na escola. Era pra ser a academia mais renomada do mundo. Eles estão manchando a reputação da academia com esse tipo de pessoa. E ele fala isso olhando pro protagonista. Só que o prota não responde nada. E ele só suspira. E ele pensa, crianças são as mesmas, onde quer que eu vou. E ele só sai ignorando o cara. E o cara fica bravo. Você suspirou pra gente? E ele fica bravo. E ele fala, ei, para aí, cara. Mas de repente todo mundo começa a voltar a atenção pra outra coisa e fazem muito barulho. E ele olha pra trás e fala, por que todo mundo tá fazendo tanto barulho assim, hein? E ele vê uma mulher de cabelos brancos e uma roupa vermelha. E ele fala, Princesa Bayon? E até o protagonista vira. Bayon, Bion. Acho que eu vou chamar de Bion. Ela é a princesa do reino Adolebi. E o nome dela é Hong Bion Adolebi. E ela vai passando pelo pessoal com respeito, com todo mundo impressionado com ela. E ela não tá de roupas vermelhas, ela tá só com um laço vermelho. As roupas dela são brancas. E o cara que tava gritando fala, Vossa Alteza. E ela só dá uma encarada fria pra ele. E ele fica todo nervoso ao ver isso. Mas ela só passa em direção às escadarias. E ela passa bem do lado do nosso protagonista. E ele pensa, então ela é a grande vilã do mundo. Hong Bion é uma das personagens principais do jogo.
Ela e a personagem feminina principal do jogo sempre tiveram uma rixa, e ela morre no final da história. Não importa a rota que você tomar, ela vai morrer no final. Em alguns finais ela é brutalmente assassinada, e em outros ela é bulinada na escola até ser expulsa. E em um dos finais ela sofre uma vergonha tão grande que ela nunca mais quis aparecer no público novamente. Parece que os desenvolvedores têm algo pessoal contra ela e querem fazer ela sofrer de qualquer jeito. E ele fala que ouviu que ela é muito popular dentre os personagens masculinos. E agora ele sabe, é porque ela é bem bonita mesmo. E do nada a barriga dele começa a roncar. Talvez eu devesse comer alguma coisa. E ele vê vários docinhos que parece uma confeitaria. Mas na hora que ele vê o preço, ele dá meia volta. E ele pensa, por que isso é tão caro? Eu vou comer quando a gente chegar em Arcanium. E de novo, outro anúncio é feito no navio todo. E começa a falar, um anúncio para todos. Chegaremos em Arcanium em 10 minutos. Por favor, vão até o primeiro andar. E o prota pensa, tá finalmente começando? Bom, de qualquer jeito, essa aqui é a minha realidade agora. Vamos com tudo. Mas ele fica bem chateado. É até bom eu estar aqui. Mas será que eu sou realmente capaz de sobreviver na academia? Ele pensa, não, na verdade, sobreviver nesse mundo? E ele se lembra do dragão negro e do culto dele. Queria tanto que algo viesse me ajudar numa situação como essas. E ele pensa, é verdade, tem uma notificação que eu não chequei ainda. E ele olha a janela do sistema que tava com a notificação. E tá escrito, o projeto Constellatio te oferece uma recompensa especial. Primeiro, é uma versão pior dos itens que ele usava no jogo anteriormente, ou uma versão pior das habilidades que ele usava anteriormente, ou experiência para evoluir o nível dos atributos. E ele pensa, parece que esse sistema aqui tem uma ética comercial muito alta. Qual que eu vou pegar? E ele pensa, será que eu consigo pegar as habilidades mais poderosas da vida passada? E o sistema fala que, baseado no resultado da pesquisa, o nível dos itens que ele usava anteriormente são muito altos. Então eles vão ser severamente prejudicados no nível. E ele pensa, e meu Blink hiperespacial, hein? Como resultado da pesquisa, a habilidade mencionada é avançada demais para o seu nível e não pode ser adquirida. Mas você pode usar a recompensa para aumentar um pouquinho o nível do seu Blink atual. E ele pensa, você realmente precisa piorar tudo? Devido à falta do seu poder narrativo, não podemos desmaterializar completamente as recompensas. A força que faz a história progredir é chamada de força narrativa. Se você continuar explorando partes desconhecidas da história como fez ontem, você vai acumular poder narrativo. Tá, então pelo que eu entendi, você não pode me dar itens nem habilidades avançadas só porque eu sou um iniciante, né? E ele começa a refletir. E ele pergunta pro sistema, e quanto aos óculos de Bulbul? E o sistema até fica em silêncio. E ele fala, de acordo com a examinação do sistema, a gente concluiu que a gente pode te dar isso. Ele fala, ok, eu vou ficar com isso então. E ele recebe um óculos nas mãos dele. E ele pensa, eu achei que nunca chegaria o dia que eu precisaria usar isso aqui. E é explicado que o óculos Bulbul contém toda a informação que ele coletou enquanto jogava. Dentro do mundo Aether é impossível você ler informações sobre monstros caçados para adquirir conhecimento. Então os jogadores desenvolveram vários itens para armazenar a informação de outro jeito. E ele pensa, e eu também fiz isso. E quando ele coloca os óculos, o sistema avisa para ele, óculos Bulbul. Descrição do item. Você consegue lembrar o que você jantou ontem? Se você não consegue, você não precisa se preocupar mais. Por causa desses óculos, você vai se lembrar de cada pedacinho do conhecimento que você tem. E ele também tem alguns recursos adicionais. Um deles é a pasta Bulbul e o outro é o selo. E para ativar esses dois recursos, você precisa usar poder da mente. E ele fala, abrir pasta. E o sistema fala, abrindo pasta Bulbul. E, gente, é Bulbul com L, tá? Não é Bumbum não, tá? Só pra dizer, meu. E tem várias pastas dentro dessa pasta. Tem uma pasta de materiais alquímicos, outra de campos de caça, outra de dungeons, outra de monstros e outra de personagens. E olhando tudo isso, ele fala, é bom o suficiente. Como agora isso aqui é minha vida real, eu não sei quanto eu posso destrinchar o sistema pra saber sobre ele. Mas com esses óculos eu já recuperei metade de uma das habilidades que eu tinha. E de repente ele ouve alguém falando sobre aquela maga que veio com ele. E alguém fala, ei, aquela ali é a Azelle? Calma, você tá falando da filha mais velha daquele traidor do Molf? E eles começam a sussurrar, como assim ela tem a coragem de aparecer com essa cara dela aqui? E ele fala, cala a boca, ela vai te ouvir. Daí o prata pensa, Azelle? Ou Aizel? Aizel. Eu vou continuar falando Azelle, tá, gente? Não vou falar Aizel, não. Aí vai ser Azelle. E o prota pensa, agora que eu parei pra pensar, uma das funções do óculos de Bulbul faz com que eu possa registrar algumas informações sobre o personagem, inclusive as participações dele na história. E ele abre a ficha da Azelle Molf. Ela é uma heroína falsa, ela usa magia de trovão e gelo. Quando come uma pizza, ela toma suco de picles. Ela é a filha mais velha do Molf Dutch. A morte do pai dela foi ocasionada pelo decaimento da família. E ela também morre no decorrer da história. E ele pensa, então ela que é a heroína falsa. E ele pensa, para explicar a Azelle como a heroína falsa, ele precisa explicar outro ponto da história.
Embora o nome do mundo do jogo que ele esteja sendo Mundo Aether, o fato é que o Mundo Aether, o jogo em si, é baseado num conto, uma novel de romance, para ser mais exato, que o nome é Não Ame a Princesa. E essa novel é sobre a heroína Aizelle, que perdeu toda a sua família. Ela conseguiu crescer na história confrontando a vilania da Hong Bion, e eventualmente se casou com um protagonista masculino. No fim, aquele sentimento de vingança desapareceu completamente e todos os protagonistas masculinos querem proteger ela. Mas a história em si teve um triste fim porque o povo não gostou nada disso. O feedback foi muito negativo. Mas o problema é, mesmo que o jogo seja baseado nessa novel, a história é completamente diferente. No jogo, um personagem original chamado Flame é adicionado, que pega o papel de heroína. E essa personagem Flame também tem uma história por trás. Era uma mulher que estava vivendo uma vida ordinária no mundo moderno, que gostava muito de ler Não Ame a Princesa, que é a novel, e foi transportado para o mundo Aether. E ele pensa, então basicamente ela se tornou a heroína falsa no jogo, enquanto a Flame se tornou a heroína de verdade. Depois de muitos jogadores tentarem se esforçarem, eles disseram que não tem como ela sobreviver em nenhuma das rotas da história, o que resultou dela sendo tirada da posição de real heroína. E ele fala, bom, isso não é problema meu, mas será que é só minha imaginação? Eu sinto que eu já vi ela em algum lugar. Tá, deve ser só minha imaginação mesmo. Eu deveria pular fora dessa. E finalmente chegamos na Academia Stella. A gente vê vários estudantes com aquele uniforme bem requintado, enfileiradinhos, e tem um homem mais velho falando. Como vocês já sabem, os humanos demoníacos das sombras são aqueles que abraçaram o poder do outro mundo para transformar pessoas em monstros. Até esse momento, o culto continua com a sua invasão, abrindo os portões para outro mundo ou liberando monstros e dungeons anciãos. O nosso destino como magos é proteger esse mundo das forças das trevas. Enquanto estão os alunos falando, que chato isso aí, hein? É tão tedioso. E agora, daremos início à cerimônia para os novos estudantes, que foram admitidos por suas pontuações, e são os nossos novos calouros. E agora chamaremos para o pódio todos os estudantes com a maior pontuação dos novatos. E a gente vê que vários estudantes sobem lá no pódio, lá no palco, onde tá o mais velho falando. E ele pensa que todo mundo que tá ali são personagens principais. Mas, obviamente, o que mais se destaca dali é o Mayu Song. A gente vê que é um cara que tem uma aparência bem mais madura do que os outros. Ele é o estudante que entrou com a maior pontuação de todas. Então esse é o famoso Mayu Song. E nos é explicado que esse personagem é aquele que resume bem essa frase aqui. Entre o céu e a terra, eu sou 1 em 1 milhão. Ele tem o status de mana dele de 9 estrelas e possui potencial de chegar perto do reino das deidades. Ele já é naturalmente um gênio, podendo controlar todos os elementos desse mundo. E o prota pensa que mesmo que ele não consiga o final verdadeiro, ele tem que fugir dos finais ruins. E para isso, ele precisa trazer o Mayu Song pro lado do bem. Mas isso não depende de mim. Depende completamente da Flame, que é a personagem principal do jogo. E depende de como ela vai agir daqui em diante. Se ela for a mesma da minha realidade, será uma boa ideia deixar ele com ela. Mas a coisa vai ficar feia se ela me considerar um inimigo. Como eu tenho a vantagem de informação, eu não deveria arriscar nada. E ele fala que a presença dele na história pode ser comparada até com um vendedor de uma loja. E além do mais, a heroína tem uma habilidade especial, que pode purificar os humanos demoníacos da escuridão. Mas ela também tem uma habilidade que pode aumentar o poder daqueles que estão em volta dela. Querendo ou não, ela vai me afetar também. O meu trabalho é ajudar a personagem principal bem de longe, e não me envolver com ela o máximo possível. E o cara que tá na frente, que parece ser o diretor, ele fala, e assim nós concluímos nossa cerimônia de entrada. E o sistema aparece, episódio 2. Se matricule na Academia Stella foi concluído. E nessa mesma manhã, lá na academia, o Bayek já tava na aula junto com os outros alunos. E ele pensa, já faz um tempo que eu me graduei na universidade. Então é meio estranho estar na escola de novo. Mas ainda assim... E ele tá encarando um relógio de ouro. Ter isso aqui me faz sentir feliz. Isso é um relógio de bolso Stella. É um relógio que prova que você é o estudante da Academia de Magia Stella. Se você tiver isso, você vai receber um tratamento melhor e um serviço melhor do que muitas pessoas por aí. Mais ainda do que alguns guerreiros que têm suas licenças. E ele pensa, eu tenho que usar isso aqui em algum lugar logo. E alguém entra pela porta da sala. A gente vê que é o professor, que ele já é bem marombado e tem uma cicatriz no rosto. E ele fala, por favor, sentem nos seus lugares. Vamos agora começar os testes. Então tirem tudo de cima da mesa e deixem só o que vocês usam pra escrever. E aqueles que usam óculos vão precisar examinar seu precedente. E o Bayek pensa, então o que segue depois da cerimônia é um teste? E é explicado que o currículo da Academia Stella é mais rigoroso do que qualquer universidade coreana. Você faz um teste até no seu primeiro dia. Se chama teste de organização de classe. Ou seja, é um teste que vai determinar em qual classe você vai ficar. Então, comecem o teste. E quando o teste é colocado na mesa do Bayek, ele pensa, eu não
faço ideia do que tá sendo dito aqui. E nos é explicado um pouco sobre o teste de colocação de classe. Sem contar o teste que você tem que fazer pra entrar na academia, esse exame em específico é conhecido por ser muito difícil. Os estudantes são classificados entre a classe F até S baseado no resultado nesse teste. E o Porta pensa, e é claro que os personagens jogáveis do jogo, obviamente, estão na classe S. E do outro lado, temos Baek e o Sol, que entrou em último lugar entre 1.141 estudantes. Será que eu posso só deixar essa página aqui em branco? Quais são as chances de eu ser expulso? Já tá sendo explicado que com certeza ele já vai cair na classe F. Mas uma coisa chama a atenção do Baek. Ele era pra um aluno que tá mais à frente, que é o Mayu Song, que é aquele mais talentoso que a gente tinha visto antes. E o Baek pensa, ele já terminou, ele já finalizou o teste. E agora que eu entendi porque que o Prota não tá conseguindo ler nada, olha essa escrita, cara. E o Baek pensa, não me admira que viver seja tão chato pra esse cara. E a natureza desse personagem no jogo é ser tedioso, ele tem muito tédio. No caso do Mayu Song. E é explicado que ele nasceu na família mais forte do mundo. Ele tem o cérebro mais genial e o maior talento do mundo. Tudo é fácil pra ele. E o Baek pensa consigo mesmo. Dependendo das escolhas da personagem principal feminina, o Mayu Song pode ir tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Os humanos demoníacos das sombras, que trabalham pra trazer o mundo pra ruína, com certeza tem interesse no Mayu Song. Na verdade, o maior problema dele é a família, pra começar. De qualquer maneira, olhar pra um gênio me fez eu me comparar com ele ainda mais. E a folha do nosso prota tá em branco. Daí ele pensa, espera, será que eu posso usar os óculos de Bulbu nisso aqui? Enquanto eu jogava, eu adquiri várias habilidades adicionais lá na biblioteca do jogo. Bom, eu não tenho nada a perder, então vamos checar. E ele já vai tirando os óculos do bolso interno dele. Mas daí o professor aparece bem do lado dele na hora. Ele falou, o que são esses óculos? Eu não falei que se algum aluno usasse óculos eu teria que checar antes? E o Baek pensa, é verdade, ele falou. E ele pega o óculos e fala, eu vou examiná-los. E ele começa a analisar se tem mana no óculos. E o Baek tá muito nervoso. E ele pensa, se ele souber que tem magia ali, talvez eu seja expulso. De repente uma mensagem do sistema aparece pra ele. Daí aparece uma parte que falta dos óculos Bulbu foram sentidas. Você gostaria de chamá-la? No caso, chamar uma janela, né, pra ele ver. Da Baek fala, não, por favor, sistema. Enquanto isso, o professor tá só lá olhando ainda, analisando. Daí ele finalmente devolve os óculos pro Baek. E ele fala, eu não consegui sentir mana nenhuma aí. Tenha certeza de falar comigo antes da próxima vez. Sim, claro. E o Baek pensa, se o item não tivesse sido prejudicado pelo sistema, talvez eles estivessem apuros agora. Bom, agora vamos lá. E ele já coloca os óculos. E o papel começa a mostrar as respostas. Ele pensa, nossa, eu realmente consigo ver alguma coisa com ele. Isso foi um golpe de sorte. E se eu conseguir o primeiro lugar com isso, hein? Eu definitivamente vou escapar da classe F. Mas de repente o professor lá da frente fala, o exame acabou, me dê os papéis. E o Prota fica, o quê? Daí todos os papéis saem voando na direção do professor. E o Baek pensa, eu só consegui finalizar 3 questões. Daí o professor começa a ler os testes e ele fica chocado com alguma coisa que ele vê. Ele pensa, droga, eu pensei que ia escapar da classe F. Mas eu acho que isso ainda é demais pro Baek e o Sol. Só que alguma coisa chama a atenção dele quando ele tira os óculos. E é o professor que tá gritando com ele. Ele fala, me dê os seus óculos agora! Rápido, rápido! E o Baek fala, desculpa. Daí ele pega os óculos de novo e fala, não, de jeito nenhum. E ele chama o aluno do nada e fala, ei, você, leve isso aqui pro Dr. Graham. E o Baek pensa, que foi isso tão de repente? Eu nem escrevi tão claramente assim pra eu ser pego por estar colando na prova. Será que eu fui pego? Enquanto isso, na sala do doutor, o professor tá perguntando, e aí, doutor? E fala, E ele tá analisando os óculos. Esse é um engenheiro mágico e professor Dr. Graham. E ele fala, o fato dele ter respondido essas questões dessa maneira é realmente muito suspeito. E o professor fala, então ele realmente colou? E o doutor fala, não, ele não fez isso. Eu não consigo sentir nenhuma ferramenta mágica, nem nenhuma energia desses óculos e nem de nenhuma das coisas dele. Ele definitivamente resolveu com as suas próprias habilidades. Ele já bota a mão no ombro do Baek todo felizinho. Que interessante, não é? Achei que nunca veria isso na vida. De qualquer maneira, professor Lee Han-woo peça desculpas ao estudante e guie ele bem nas suas aulas. E ele fala, entendido. E todo envergonhadinho, ele fala, eu cometi um mal entendido, me desculpe. E o Baek tá pensando, pra falar a verdade, eu colei sim. E ele pensa, se as funções originais estivessem funcionando ainda, eu estaria realmente em apuros agora. Mas ele só fala pro professor, acontece. E ele pensa de novo, isso foi a mais pura sorte. E agora, mais tarde na academia, agora na sala dos professores, o professor Lee tava corrigindo as provas. E ele tava prestando muita atenção na questão 1 de todas as provas. Até que uma pessoa de repente chama por ele, e parece uma professora também. E ela fala, essas provas aí são dos novos calouros? E ele fala, são sim. E ela fala, eu ouvi que tem alguns calouros especiais esse ano. E essa mulher faz parte do conselho de anciãos da Academia Stella. E é a professora Edel Tayman. E ele fala, aparentemente tem sim. Daí a gente tem uma breve apresentação sobre os calouros que podem ser interessantes. Da mais renomada família quando se trata de magia de fogo, temos Hong Byeon, a princesa de Adolebi do Reino das Chamas. Também temos um calouro que foi escolhido como sucessor
sucessor à posição de príncipe do Império Skalvan com 12 anos só por conta da sua magia. E ele é o Jeremy Skalvan, que ultrapassou completamente seus irmãos mais velhos para conseguir o trono. E da maior torre de magia, a Torre da Lua Cheia, temos o sucessor do mestre da Torre da Lua Cheia, Hai Won-hyang. Eu sei esse nome em coreano difícil. Hai Won-hyang. E a professora continua falando. Eu ouvi que foi difícil fazer questões para esses estudantes dessas famílias tão grandes. Esse ano, com certeza, tiveram questões interessantes. E o professor responde, que bom que você tá gostando. Mas ele volta a prestar atenção nas provas. E ele pensa, como a professora Deltamen mencionou, a colocação de classe dessa vez foi feita com um novo tipo de questão. As 3 primeiras questões são as mais difíceis dos estudantes resolverem. Principalmente para aqueles que estudaram da forma ordinária e normal. E tem intenções por trás dessas 3 questões. Teste de flexibilidade. Se tem um problema que você não consegue resolver de jeito nenhum, você consegue se mover rapidamente para a próxima questão? Segundo, como você resolve um problema que nunca apareceu em nenhum dos livros que você leu? E o professor pensa, a era da magia em que as pessoas precisam memorizar as teorias acabou. Agora o que realmente prevalece rápido é o pensamento rápido e a criatividade. Mas, na verdade, essas questões não foram feitas para serem resolvidas. Somente 141 dos estudantes responderam elas. E em ordem dos 100 estudantes que responderam essas questões, a grande maioria não conseguiu uma resposta correta. Dentre os novos estudantes, só 3 conseguiram responder essa questão de forma correta. Mayu Song, o prodígio do século, que apareceu como se fosse um cometa, mas suas origens são desconhecidas. E também tem a Flame, que conseguiu uma admissão direta do diretor apesar de ser uma camponesa, e é reconhecida como um dos talentos, chegando até perto do Mayu Song. E também temos Baek e o Sol. Mayu Song e Flame são considerados gênios, mas eu tenho certeza que o Baek e o Sol teve uma nota muito ruim para se admitir na escola. Eu não esperava que ele conseguisse resolver essas 3 primeiras questões, especialmente quando ele só conseguiu resolver essas 3. E a professora do lado dele fala, eu não sei por que você tá tão preocupado com a pontuação dos novos estudantes. E ele fala, parece que tem um estudante que a pontuação não faz o menor sentido. E ela fala, faz sentido sim. Apesar de terem diversas fórmulas e equações que ele não conseguiu resolver, você mesmo conseguiu resolver sem saber de nada. E ele fala, você acha que essa criança aqui pode ser um tipo de gênio? E ela fala, ou pode ser só uma coincidência. E ele suspira, ficando meio frustrado com isso. E ele vê um bilhetinho meio que na matrícula do Baek. E tá escrito, garantida a admissão especial por conta da sua masterização da habilidade Blink. E o professor pensa, então essa criança que o diretor admitiu é realmente diferente, né? E ele dá um sorrisinho. Um mago de combate especializado em Blink. No futuro vamos saber se ele realmente é especial ou se foi uma mera coincidência. Enquanto o pessoal todo tá saindo da classe, né, depois de terminar os testes, tem mais pessoas falando, eu ouvi falar que a pontuação vai estar num quadro, hein? E o outro fala, eu tô tão estressado. A minha mãe falou que eu não volto pra casa se eu não entrar pelo menos na classe A. E o nosso protagonista tá pensando consigo mesmo, eu não acredito que eu tive que fazer isso pessoalmente. No jogo você conseguia checar sua classe só com um clique. Daí ele vê os quadros dizendo todos os alunos e suas classes. E alguém presta muita atenção no Baek. E as pessoas começam a sussurrar acerca dele. Eu ouvi que ele conseguiu 0 na aplicação mágica. Como é que ele entrou nessa academia? Agora eu tô questionando os padrões dessa academia. E ele pensa, bom, pensem o que quiser. Eu só vou checar a classe que eu peguei. Não que isso importe muito, né? E ele já vai direto nos quadros E e F. Mas ele simplesmente não vê o nome dele, nem no F, nem no E. Ele pensa, meu nome não tá aqui? Será que eu falhei no teste completamente só porque eu respondi 3 questões? Agora eu morro de vez. Mas tinha umas pessoas falando o nome dele. Baek e o Sol? Como assim? Isso aqui tem que ser um erro. Alguém tira isso daqui? E parece que tem mais pessoas em volta de um quadro específico. E isso chama a atenção do Baek também. E eles estão falando que tem pessoas muito talentosas que acabaram na classe A. E como que o Baek tá aqui? E ele pensa, o que tá acontecendo? É algo muito estranho. Será que eu vou lá checar? Daí ele dá uma andadinha, chega perto das pessoas e fica espantado com o que ele vê. O nome dele tá na classe S. Classe S, Baek e o Sol. Por que que meu nome tá escrito ali? Não pode ser. O que tá acontecendo? A mais especial nota, a que todos os estudantes sonham em ser. A classe S. É o lugar onde estão os mais especiais estudantes da escola. E da Academia Stella incluso. É diferente das outras notas, que tem outras diversas notas ramificadas. A classe S só possui 41 estudantes. Tudo em uma só classe. E ele pensa, eu conseguia na classe S? Ai, isso parece um erro, hein? Parece que eu vou me deparar com os personagens principais do jogo mais cedo do que eu esperava. Me deparar com a protagonista cedo assim vai diminuir ainda mais minha vida, que já é pequena nesse jogo. E eu não posso nem trocar minha classe. Bom, agora eu só tenho que fazer o possível pra passar discreto dentre todo mundo. Eu vou conseguir fazer isso de algum jeito. E nisso a Flame tava observando a nossa protagonista. E tem 2 protagonistas, né? Tem a protagonista do jogo e a protagonista do mundo. E tem o nosso protagonista, que é um ferrado na vida. Nessa
Nessa próxima cena, a gente se depara com um castelo. A gente vê que parece ser uma sala e alguém dando um tapa na cara da Bion. E essa mulher fala, você errou 3 questões? Até a princesa Ezeli, que é filha daquele Dutch horrível, conseguiu errar somente 2. E ela é a professora elementar do elemento de fogo, Hong Yel. Você não é nem capaz de responder essas questões que aqueles insetos conseguiram. Isso quer dizer que você é menor que um inseto. Você deveria repensar no que você fez como um inseto agora e não fazer isso de novo. Você entendeu, Bion? E a Bion fala, sim, mãe. E a mãe só continua encarando ela no chão. Mas ela se recompõe um pouco e fala, me escuta, Bion. Você não pode ser que nem eu, que foi caçada por todo o reino e acabou nessa posição estúpida de professora. Você não pode ser a vergonha do reino. Daí ela se abaixa e pega o rosto da sua filha. E ela fala, você tem que se tornar uma existência melhor do que a sua irmã. E ela dá um sorrisinho bem maléfico. Você entende o que eu quero dizer, certo? E a Bion só responde, claro, mãe. Mas na cabeça dela, ela não entende isso. Ela fala que ela só quer viver do jeito que ela pensou e resolver do jeito que ela pensou. Problemas compostos por magia ela não aprendeu, feitiços ela não aprendeu, fórmulas ela não aprendeu. E ela começa a chorar e se pergunta por que ela tá atormentando a vida dela dessa maneira. E agora, enquanto isso, na classe S, a gente vê uma turma, né, com os 41 estudantes da classe S, e o nosso prota pensando, ai, eu tô ferrado. É claro que eu vim pro lugar cheio de esquisitos antissociais. Daí ele começa a ouvir uns burburos e umas fofoquinhas sobre ele de novo. Tipo, como é que ele tá aqui? É isso que eu sei, eu não consegui descobrir ainda. Você viu que nossos pais protestaram pra saber por que ele tava na classe S? E a única resposta da academia foi, Baek e o Sol têm as qualificações pra ser um classe S. É sério isso? Não faz o menor sentido. E o Baek pensa, bom, eu acho que eu sou um exilado. Bom, eles trabalhando desde jovens, não mesmo? Ele fala isso enquanto se alonga. Então eu também estaria frustrado se eu soubesse que uma pessoa como eu estaria na mesma classe que uma pessoa se esforçou tanto. Bom, as pessoas vão mudando de classe de acordo com os testes que acontecem periodicamente, então tá tudo bem. E a classe S não tá isenta disso. É claro, tem outros motivos pra uma pessoa ser rebaixada. Mas agora que eu pensei nisso, parece que vai ter um estudante masculino que vai sair da classe A e subir pra classe S. Eu lembro disso da história do jogo. Bom, eu vou descobrir depois. De qualquer maneira, é bem impressionante de pensar que esses personagens do jogo estão bem na minha frente. E em alguns anos, esses estudantes vão se tornar os mais famosos mundialmente. E pelo menos 5 deles vão ter a oportunidade de trair o mundo mágico. E Ma Yusong é um deles. Se a Flame puder parar isso que tá acontecendo, seria muito bom. Daí o professor Lee aparece de novo e fala, todo mundo sentado. É um prazer conhecer todos vocês. Eu tenho certeza que alguns de vocês já me viram, mas eu vou me introduzir formalmente. Eu sou o professor da classe S, Lee Han-wol. Então as pessoas começam a murmurar sobre ele. Então esse é o famoso professor Lee Han-wol. O número de humanos demoníacos das sombras que ele caçou é impressionante. Ele é chamado de o 7º cavaleiro mágico. Ele tá realmente em outro patamar. Por favor, todos se acomodem. Parece que tem vários estudantes talentosos aqui comigo hoje. E também um estudante bem único. Como todos sabem, esse é um lugar em que fomentamos magos de combate. E assim como os guerreiros mágicos, vocês vão receber uma experiência e uma educação rigorosa durante esses 3 anos. Eu não espero que todos vocês consigam acompanhar o ritmo. Porém, eu quero que vocês me deem o melhor que vocês têm nesse meio tempo. Alguma pergunta? Mas a classe inteira fica em silêncio. Bom, vamos começar a aula então. Mas parece que a Bion tá entrando na classe só agora. E o prota pensa, logo a Bion, que segue todas as regras, chegando atrasada. E ela começa a conversar com o professor. E o prota pensa, algo aconteceu com certeza. Bom, vou usar os óculos de Bubu pra checar isso. E a gente vê a ficha da Hong Bion Adolebi. Ela é uma vilã, uma maga de fogo, gosta de um doce vermelho ginseng, ocasionalmente se queima, ela só bebe bebida expressa se for do jeito Acalia, tem uma mãe muito do mal e é garantida que vai morrer durante a história. E o prota pensa, não é isso. Garantida de morrer. Se a Ezeli morrer por causa da Flame, a Hong Bion morre tanto por causa da Ezeli quanto por causa da Flame. A gente pode dizer que esse é o fim inevitável dessa vilã. E enquanto ele vai tirando os óculos, ele pensa, eu gostaria de salvar ela se eu pudesse, mas não é como se eu estivesse nessa posição de ajudar. Enquanto isso, o professor já tá guiando ela pro lugar dela. Eu me sinto mal por isso, mas eu tenho que manter distância da história. Mas quando ele percebe, ela vai sentar bem do lado dele. E ela dá aquela encarada sinistra pra ele. E ele fica meio nervoso, mas ela só se senta em silêncio bem do lado dele. O que é isso? Parece que a mesa tá virando desde que eu cheguei nessa academia, não? E o professor continua falando lá na frente. Mas antes de começar a aula, nós teremos a sucessão de cetros para as atividades que ocorrerão dentro da escola. A classe S e a classe A farão a sucessão de cetros juntos. E o nosso prota pensa, cerimônia de sucessão de cetros, não é? Eu tô falando cetro, mas pode ser cajado também, enfim. Pareceu um pouco chato, mas eu estava esperando por isso. Tem 2 grandes eventos na Academia Stella. Um deles é a cerimônia de contrato com o familiar. E o segundo é a cerimônia de sucessão de
de cetros. Como a academia premiada, que a Academia Estela é, a cerimônia de sucessão de cetros também tem algo especial. Eu fui dar uma pesquisada e aparentemente cetro tem outra tradução também. Aparentemente cajado não tem. Então eu vou parar de chamar de cetro e vou chamar de cajado. Daí eles são levados pra um ambiente bem legal, na verdade. Parece que ele é todo imbuído de mana e magia. E o professor pergunta, tá todo mundo aqui? Tem cajados aqui preparados para a classe baixa e para a classe alta. Tudo que vocês têm que fazer é só subir aqui e pegar o cajado que vocês mais gostarem. O processo para se trocar um cajado já escolhido é muito complicado. Então escolham com sabedoria e cuidado. E o prota pensa, eu pensei que ele falaria isso. Na verdade, não somos nós que estamos escolhendo nossos cajados. É outro jeito. No mundo Aether, os cajados correspondem e reagem à pessoa que mais se adapta a eles, fazendo com que essa pessoa o comande, causando o efeito de ressonância. Isso significa que você, sendo um classe baixa, não pode pegar um cajado de classe alta só porque você quer, por exemplo. E o nosso prota vai andando pelo meio dos cajados. De qualquer maneira, qual que eu deveria escolher? Se fosse anteriormente, eu provavelmente escolheria um cajado de classe F, mas eu tenho que pensar sabiamente, já que agora eu sou um classe S. O cajado que melhor se adapta à minha posição é uma varinha. E a gente tem uma explicação disso. Cajados geralmente são separados em duas classes. A forma curta, que é a varinha, e a forma longa, que é o cajado. As varinhas geralmente são escolhidas pelos cavaleiros mágicos, fazendo com que possa usar magias rapidamente. Mas por outro lado, os cajados em si são mais usados pela classe de bispos, que focam em uma só magia por um longo tempo. E as pessoas estão conversando atrás dele. E aí, qual que é que você vai pegar? E um cara começa a murmurar sobre o nosso prota de novo. Meu Deus, o povo adora fofocar sobre ele, hein? Já que ele é um classe S, ele não deveria ter problemas com a ressonância, certo? E ele só vira o rosto e pensa, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Daí uma pessoa chama a atenção do Bike. E o Bike pergunta, quem que é você, hein? Ele fala, eu sou o Uzlek. E o prota pensa, como assim? Que nome é esse? É a primeira vez que eu escuto esse nome. E ele fala, então... E o Uzlek pergunta pra ele, qual cajado você tá pensando em pegar? E o Bike responde, sei lá, qualquer coisa. E o Uzlek só foi lá pra zoar ele. Você deveria pegar um cajado que te coloque no seu lugar de plebeu. Não faça nenhum tumulto que venha a causar problema pros professores. Mas o Bike só ignora o cara completamente, vira as costas e fala, e você não deveria causar nenhum problema também. E o cara fica muito puto com isso e começa a xingar o nosso prota, que não sei o que, fazer mó tumulto. Ele que falou pra não causar tumulto e olha só quem tá causando tumulto. E o cara fala, você quer arrumar briga, é? E o nosso prota, ai, que cara insuportável. E ele pega os óculos de Bulbul e começa a ler a ficha dele. Ele se chama Uzlek Zekbailen. Ele é filho do Marquês Zekbailen, é príncipe de alguma merda aí, e é um cara que faz bullying de terceira categoria. E o prota guarda os óculos e fala, é só isso a informação que eu tenho sobre ele? Ai, o quão figurante esse cara é, hein? Daí ele simplesmente aponta pra um dos cajados e fala, eu vou pegar aquele ali, então você deveria assistir bem de pertinho. E o prota fica, aquele cajado é o Etemile de Ed Murray. E a gente vê que parece um cajado muito lindo, olha isso. E o prota pensa, esse daqui deve ser o mais poderoso daqui, um de alta classe. Geralmente, cajados de alta classe são usados por guerreiros mágicos profissionais. Em contrapartida, não importa o quão talentoso você é, os de baixa classe vão ser o limite para os estudantes. Especialmente quando até alguns profissionais só conseguem pegar um de baixa categoria até hoje. Mas, me corrigindo, existe sim outro cajado de classe alta aqui, além do Etemile de Ed Murray. Ele não tá aqui para ninguém pegar ele, mas só para ser exposto mesmo. E o professor fala, todo mundo deve ficar em frente ao cajado que quer. E o pessoal já vai selecionando os cajados que eles querem, né? E do nada um brilho muito forte aparece. E as pessoas estão comentando, ei, por acaso Raimon pegou aquele cajado de classe alta? E a outra menina fala, por acaso o príncipe Scalven também pegou um de classe média? E outra pessoa fala, a princesa Hongbion, ela escolheu o Suave Terlarhavon, também é de classe média. E até aquele figurante que até esqueci o nome, ele fica puto por estar ficando pra trás. E ele fala, só esperem, eu vou conseguir. Daí ele vai se aproximando da Ed Murray. E o pessoal fica falando, esse não é o Uzlek? Será que ele realmente consegue pegar um cajado de classe alta? E ele tá pensando, assistam com cuidado. Eu vou mostrar pra vocês o que um verdadeiro classe S consegue fazer. Mas quando ele pega no cajado, uma magia muito forte atinge ele. E o prota pensa, como esperado, ele falhou miseravelmente na ressonância. E a gente vê o Uzlek caído no chão, todo ferrado, todo queimado. E o pessoal fala, nossa, parece que ele se machucou, hein? Ei, alguém chama um professor? E a pessoa fala, eu acho que algum de classe alta é impossível. E o prota pensa, se eu fosse você, eu desistia logo. Daí a gente vê o Mu Yusong se aproximando. E o prota fala, eu acho melhor você desistir, porque o dono do cajado já tá ali. E é Ma Yusong, eu falei Mu Yusong, foi mal, pessoal. Daí a pessoa fala, será que ele vai realmente tentar pegar o de classe alta? E o pessoal fica falando, eu não acho que ele consegue aguentar o Etemile de Ed Murray. Mas quando ele pega no cajado, diferente do outro, um brilho sai muito colorido, muito lindo. E ele consegue com sucesso a ressonância. E o pessoal fica, sem chance! O estudante que acabou de chegar conseguiu pegar um de classe alta? E o prota pensa, eu já sabia
sabia disso. Agora várias pessoas sabem o quão talentoso ele é. Daí o Mayusong percebe que o Prota tá encarando ele e dá um sorrisinho pro Prota. E o Prota pensa, quê? Ele perdeu a cabeça? Enfim, a Flame também conseguiu um de alta classe, que se chama Terivon. E é aqui que as rotas começam a se dividir. Se a Flame conseguisse o Terivon, Mayusong ia ficar interessada nela por causa da sua conquista, abrindo a rota do jogo Mayusong. Mas se ela fosse pra outro cajado, ia abrir uma rota completamente diferente. E ele pensa, eu preciso fazer a Flame trazer o Mayusong pro nosso lado. E bem nessa hora o Prota observa ela indo na direção desse mesmo cajado que ele tava falando. E ele fala, esse é o Terivon. O que você vai fazer, hein, Flame? Isso, vai, pega o Terivon. E a gente vê que ela tá só encarando por enquanto. Desse jeito o Mayusong vai ter interesse nela. E a gente vai ter a possibilidade de pegar o final feliz. Mas ela simplesmente passa pelo Terivon. E o Prota pensa, o quê? O quê? Por que ela fez isso? Pô, ela não tá interessada no Terivon? O que tá acontecendo? Ela não sabe? Talvez ela não tenha informação suficiente? De qualquer maneira isso é ruim. Ela vai conseguir fazer ressonância com qualquer cajado. Ela é a protagonista. E se ela acabar pegando um cajado estranho, a gente vai perder todas as rotas boas que a gente tem no momento. Nesse ponto, eu não tenho outra escolha a não ser empurrar o Terivon pra ela. E ele usa o Blink na direção dela. Nossa, fazia o tempo que o Prota usava um Blink bonito desses, né? A Flame fica meio assustada com o nosso Prota. E ela pensa, como que ele chegou aqui? E ele começa a dar uma risadinha nervosa. Daí ele fala, você tá escolhendo qual cajado que você vai pegar ainda? Ela fala, como é que você sabe disso, hein? Eu só queria ajudar, porque você parecia perdida, sabe? Ela fala, mas isso não é do seu interesse. Tá, tchau. E o nosso Prota fica pra trás, coitado. Foi ignorado pela protagonista do jogo. Ele fala, espera! Tem algo estranho nisso aqui. A protagonista Flame era pra ser uma pessoa muito sociável. Por que ela tá sendo tão fria assim? Bom, de qualquer maneira, eu não posso deixar ela ir assim tão facilmente. A minha vida tá dependendo disso. Ele grita, ei, espera! Eu realmente quero te ajudar a escolher um. Pensa no seu próprio cajado, vai. Mas eu vejo um cajado que é perfeito pra você, bem sua cara. Tá parecendo um vendedor, ele. E a Flame pergunta, o que você sabe sobre cajados, hein? E ele pensa, por que ela tá brava assim? O que eu fiz de errado? Ou ela não liga pros figurantes? E ele fala, eu ouvi bastante sobre você. Você não acha que é capaz de pegar aquele cajado ali? E ela pergunta, o Terivon? É, esse mesmo. E de repente um barulho assusta um pouco o protagonista. Ele fala, o que foi esse ruído? E quando ele repara algo vai na direção dele, ele fecha os olhos, mas aí ele vai abrindo lentamente e ele percebe que o Terivon tá na mão dele. E ele fica admirando por um tempo até entender. E fala, por quê? Por que isso aqui tá na minha mão? Era pra Flame ter pego isso aqui. Ai, merda. Flame? E ela parece muito puta. E ela fala, por quê? E ele fala, nada. Agora eu tô palavra com F. Muito palavra com F. E depois da cerimônia, o pessoal já vai saindo, o sol já tá se pondo. E agora a gente vê a perspectiva da Flame. Agora parece que a gente tá jogando no jogo. Agora a protagonista é a Flame. E ela ouve os murmúrios de fundo. Você ouviu falar? Esse ano, 2 estudantes conseguiram pegar cajados de classe alta. Nossa, sério? Historicamente, só 5 pessoas conseguiram fazer isso. Então aumentou em 2 pessoas só esse ano. Mas se não fosse estranho o suficiente, um dos estudantes só consegue usar Blink. Nenhuma outra magia. Mas o Blink é uma magia básica. Como que é possível? Meus pais falaram que Blink é uma magia muito ruim. Mas será que alguma coisa deu errado? E a Flame tá só ouvindo tudo isso. E ela vai pro hall de autoestudo. Ela vai passando pelos corredores e fala, finalmente encontrei o silêncio. Eles só estavam falando daquele cara, não importa onde eu ia. A notícia acerca dos 2 estudantes que conseguiram pegar os cajados de classe alta se espalhou muito rápido pela escola. Mas eu não consigo entender. E ela se lembra da cena do nosso Prota pegando o Terivon. Na hora ela pensou, de jeito nenhum, ele só pegou o Terivon? Quem que é esse cara? Eu li a novel original 3 vezes antes de estar aqui, mas um personagem chamado Baek Yusou nunca apareceu. E parece que tem um Isekai dentro do Isekai, rapaziada. Nossa senhora. Parece que tem 2 personagens no mesmo Isekai. Caramba. Tá, isso tá ficando interessante, ok? E ela pensa, e foi dito na novel que ninguém conseguiu pegar a Terivon. Mas esse cara conseguiu fazer a ressonância com ela tão facilmente? Será que ele tá tentando se amostrar pra mim, é? Isso não faz sentido em pensar agora. E alguém chama a Flame. E é um grupo de meninas que tá atrás dela. E ela fala, você vai estudar agora também? E ela tá meio frustrada, mas ela vira com um sorrisinho bem simpático. Já dá pra ver que essa Flame aí é uma falsa. E ela fala, vocês acham que eu sou uma nerd ou alguma coisa assim? E ela fala, não, na verdade você que sempre fala que quando não tem nada pra fazer, você estuda. E ela fala, não é bem assim. E outra das meninas do grupo fala, mas Flame, por que você chamou a gente de crianças? A gente tem a mesma idade. É só um hábito. Eu sempre fui tratada por pessoas bem mais velhas desde que eu nasci. A gente vê dentro da cabeça
da Flame. Eu ainda tenho que entender que eu tô dentro da novel. Ela é meu presente agora. Então eu não posso agir exatamente assim. Ih, caraca, a Flame é uma pessoa mais velha, assim como o nosso prota. Meu Deus do céu. Vai dar B.O. se os dois perceberem que estão no mesmo Sekai, hein? Mas qual será que é o objetivo da Flame, hein? O Bike quer salvar o mundo. Ela eu já não sei. Daí outra menina fala, você vai ajudar de novo sozinha, Flame? E ela começa a pensar, o nome dela é Jack, eu acho. Por que o cabelo dela é tão parecido com o meu? E a Flame responde, não sozinha. Tem uma reunião suplementar especial pra eu participar. Então eu tô indo lá fazer isso. De qualquer maneira, eu tô indo nessa. E a menina fala, tudo bem, vamos num café na próxima vez então. E a Flame sai dando tchauzinho pra elas. E ela meio que suspira, essas garotas. É bem complicado lidar com estudantes dessa idade. E ela acaba esbarrando com alguma pessoa. E a pessoa fala, Flame? E ela encara essa pessoa. E é o Hai Won-hyang. Hai Won-hyang. É o cara da torre da lua cheia que a gente falou mais cedo. Porque o nome dele é uma desgraça. Daí ele fala, você tá bem? Ela fala, sim, eu tô bem. Sua expressão não tá tão boa. Aconteceu alguma coisa? E ela pensa, ele tá preocupado comigo? E ela fala, não aconteceu nada não. E ele pergunta, você tá indo pra autoestudo? E ela fala, vou sim. E você? Tá indo pro campo de treinamento exclusivo pros classe S? E eles só mandam, você não pode ser tão preguiçosa assim, tem que treinar todos os dias. E a Flame fala, você é desnecessariamente sincero. Isso não é algo que você deveria falar. É mesmo, é? E eles meio que se encaram por um tempo, e ele dá um sorrisinho. Depois ele bota a mão no ombro dela e fala, então, até mais ver. E ele sai caminhando e ela fica admirando ele. E ela pensa, que rapaz doce. E ela vê que tem outra pessoa observando ela. E pra falar a verdade, isso foi bem assustador. Tinha uma pessoa na esquininha do corredor, olhando encarando ela. E é aquela tal de Jack. E ela pensa, é Jack, por que ela tá aqui ainda? E quando ela vai chamar pela Jack, a Jack sai correndo. Daí ela pensa, então não importa. Não é hora pra isso. E ela vai pro hall de autoestudo. Uma reunião especial suplementar. De acordo com a novel original, a Aizelle e a Hong Bion vão estar nessa reunião. É muito importante que eu veja esse embate entre a vilã e a protagonista original da novel. Daí ela vai entrando nessa sala, né? E a gente repara que os personagens estão lá, inclusive o nosso prota lá no fundo. E a Flame pensa, todos os personagens importantes estão aqui. Vamos ver... Parece que dessa vez quem tá dando a aula é o Kyle, da classe A. Parece que ele tá levando jeito até. Essas reuniões aqui servem pros estudantes melhorarem suas grades curriculares. E ver como que os estudantes de alta classe estão participando. E ela pensa, até o Mayu Song tá aqui. E o Mayu Song tá sendo extremamente amigável com o nosso protagonista. Que tá muito sem graça. Essa cena tá muito boa, velho. E a Flame pensa, Mayu Song, ele que pode ser considerado o mago masculino mais forte do mundo. Ele tá interessado no Baki e o Sol. Definitivamente isso não é uma coincidência. E aparentemente esse Baki e o Sol não resolveu nada além das 3 questões do inferno. E ela pensa que ele sabia desde o início que você só precisava responder as 3 primeiras pra estar na classe S. E começa a desconfiar muito do nosso protagonista. Por hoje é isso dessa obra, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E na parte 1 eu percebi que eu não dei um comentário pra vocês comentarem e ganharem coraçãozinho. Desculpa. Então o comentário da vez vai ser o prota figurante. O prota figurante é o comentário da vez. Porque faz sentido, né? Ele é o protagonista, mas ao mesmo tempo ele é o figurante da história. Então se vocês quiserem parte 3, comentem quero mais do prota figurante. Muito obrigado ao apoio de vocês, de verdade. Não se esqueça do like, de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito mesmo. Eu sou o HB e até a próxima. Falou!